Tudo bem, Carol? Ótimo dia para você. Um bom dia para todo mundo que está com a gente aqui na CNN Brasil. Realmente está chegando ao fim a COP30 e a ansiedade vai aumentando. Não só nossa, dos jornalistas, que o trabalho foi árduo e tem sido muito detalhista no sentido de tentar conseguir apurar agora nessa reta final os principais pontos de entraves, o que pode avançar, o que não pode, as próximas decisões que serão adotadas e, claro, os rascunhos que ainda devem nascer, por incrível que pareça, até amanhã, data limite da COP30. Mas, como a gente sabe, COP é algo que é, de certa forma, incerta. Ainda no ano passado, demorou-se para divulgar o texto final, mesmo após o limite da conferência, e pode acontecer aqui no Brasil. O que a gente tem neste momento são aqueles pontos cruciais que a gente já vem ao longo, de toda essa segunda semana, uma semana mais política, trazendo para vocês que ainda seguem travados. Por isso que foi tão importante, segundo a presidência da COP30, por meio do embaixador André Corrêa do Lago, a vinda do presidente Lula para cá. Ele esteve ontem aqui, chegou por volta das 11 da manhã, até um pouco antes, veio de Brasília e participou de uma série de encontros, reuniões. E essas reuniões, elas se deram com grupos específicos de países, principalmente União Europeia, além também dos grupos africanos, de países africanos e das pequenas ilhas. São grupos que têm apresentado as suas reivindicações, que têm, de certa forma, não concordado com alguns pontos abordados, com o rascunho. A União Europeia, por exemplo, depois da saída dos Estados Unidos, é com quem as negociações têm acontecido de maior frequência e que se espera um volume maior de dinheiro. A gente está falando de financiamento climático, e financiamento climático é dinheiro que sai dos países ricos para os países pobres. Por isso, há uma cobrança muito grande em cima do bloco da União Europeia, que é de onde vem o dinheiro, que tradicionalmente também são países que poluem bastante, Por outro lado, esse bloco exige uma contrapartida, mais garantias dos países que estão se desenvolvendo, assim como também há uma cobrança no bloco de países africanos para que se iniciem ou então acelerem ainda mais esse processo de transição energética. Mas, por um outro lado, o bloco está mais retraído, diz, olha, se a gente não tiver dinheiro, é difícil a gente avançar, é difícil vocês cobrarem avanços significativos com relação à transição energética se a gente não consegue. A gente está trabalhando dentro daquilo que a gente se programou. Enfim, basicamente são essas as discussões, por isso que o presidente Lula se encontrou com todos esses grupos, teve reuniões inclusive também com a sociedade civil, ouviu as principais reivindicações da sociedade civil. Ele não participa efetivamente das negociações, mas sabemos muito bem que toda a diplomacia que se existe pode impactar diretamente com essas conversas a portas fechadas. Tinham muitos jornalistas, não só brasileiros como internacionais, participando dessa cobertura ao longo de todo o dia. Eu estava no período da manhã, à tarde, Pedro Teixeira acompanhou até a reta final, até o final da noite mesmo, quando tivemos um posicionamento do presidente Lula em uma coletiva de imprensa. Então foi um dia denso. Como eu havia dito, ele não participa das reuniões, mas influencia diretamente as decisões, porque a gente está falando desta segunda semana, uma semana mais alto nível no sentido que passamos das discussões técnicas e entramos numa semana onde a politicagem prevalece. Muitos ministros de Estado chegaram a Belém ainda no começo da semana e, claro, estão participando diretamente dessas negociações. Por isso que o alto nível a gente menciona, quando temos aí presidente Lula, ministros de meio ambiente de outros países participando e sentando, nessa mesa para conversar. E aí, obviamente, tentando destravar as negociações. O presidente Lula saiu daqui na coletiva de imprensa e bem tarde e feliz, Disse que está feliz, que a COP30 vai apresentar um resultado positivo. Mas eu fui procurar ouvir também outros atores, tem muitos observadores acompanhando, de ONGs, essas negociações e disseram: gostamos da presença do presidente Lula, assim como o presidente da COP, André Corrêa do Lago, também avaliou como positiva a vinda dele, mas a gente precisa de um texto final.
senão a COP vai ser um fracasso, né? Nada adianta uma fala bonita, a festa, tudo isso que vem acontecendo, a cidade se envolvendo, conseguindo receber uma COP, se a gente não tiver um texto favorável. Então agora é aguardar, porque o tempo está correndo e falta pouco realmente. Mas convido a todos que estão com a gente no Novo Dia a acompanhar um trecho do que disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver. Por isso, eu estou feliz. Estou feliz. Eu estou tão feliz que um dia haverei de convencer o presidente dos Estados Unidos de que a questão climática é séria e de que o desenvolvimento verde é necessário. E estou tão feliz que eu sonho um dia até acabar com a guerra da Rússia e da Ucrânia, que já não existe mais razão dessa guerra continuar. Sou tão feliz que saio daqui para ir para Brasília, certo de que os meus negociadores irão fazer o melhor resultado que uma COP já pôde oferecer ao planeta Terra.